Autoridades do Distrito Federal investigam uma mulher que, apresentando-se como mãe de santo, orquestrava um esquema de exploração sexual, tortura e manutenção de uma casa de prostituição. Caramba, pesado. Segundo as investigações em curso, a suspeita utilizava sua imagem religiosa para conquistar a confiança de possíveis vítimas, enquanto operava um ambiente que mascarava práticas criminosas. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, pesado, pesado. Olha, eu confesso que eu não sou uma pessoa de me surpreender muito, Sophie, mas eu fiquei extremamente surpresa com essa matéria. Eu cheguei a ler ontem no Metrópolis, mas eu fiquei extremamente surpresa com todos os detalhes. E eu não vou nem me delongar muito, eu vou te pedir para chamar a matéria do Metrópolis, que a gente vai ouvir, inclusive, uma das vítimas dessa mulher. Um caso chocante aqui no Distrito Federal. Uma mulher de 22 anos foi presa, acusada de atrair adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade com falsas promessas de acolhimento e emprego. Mas, em vez de receber ajuda, as vítimas eram submetidas a sessões de tortura dentro do terreiro que ela comandava. Para entender melhor essa história, a colunista Mirelle Pinheiro, que apurou todos os detalhes, está aqui com a gente. Mirelle, que matéria difícil de ler, hein, Maria? O que é que aconteceu aí? Muito difícil. Eu já começo te perguntando, 22 anos de idade e já está com esse tipo de penalidade pelas costas, com esse tipo de acusação nas costas? Gente? Sim, e assim, são acusações graves, né? É exploração sexual, tortura, né? Que é um crime que é muito pesado, né? Aqui no Brasil, assim, é até historicamente difícil, né? A gente lidar com isso. Mas foi assim, uma matéria muito difícil de fazer por conta desse alto grau de sensibilidade mesmo que o caso exigia, né? E eu achei, o que chamou muita atenção nesse caso é que a adolescente, ela já tinha ali um histórico de... Ela não era aceita dentro de casa por conta... na verdade, é uma adolescente trans, né? Então, assim, ela já estava buscando ali um apoio. Então, foi a partir dessa denúncia que você descobriu a história, dessa adolescente de 17 anos, que você descobriu todo esse processo, né? Gente, Dora, que ela está aqui apurando a matéria, que ela tem todos os detalhes lá que a gente está trazendo aqui, mas foi isso, a apuração começou por conta dessa adolescente, ela só tem 17 anos, é uma... Vou dar um pausezinho aqui que não me surpreende. Não me surpreende nem um pouco essa informação, eu não tinha lido a matéria, nem visto o vídeo antes, mas eu já estava imaginando que seria esse o público que seria alvo desse golpe, só pelas informações que eu já tinha visto ali, que você tinha colocado ali para nossa abertura, eu pensei, se passando por religião de matriz africana, lidando com casa de prostituição, vai ter gente LGBTQIA+, entre os alvos. Mas, enfim, vamos continuar. Um adolescente transexual que buscou essa ajuda dessa mulher suspeita de 22 anos para tentar ali, né, estava sendo tirada de casa, não estava recebendo apoio. Inicialmente recebeu apoio, mas depois só ladeira abaixo. A promessa inicial era algo bom, né? Era afeto, acolhimento. Ela também teve ali uma promessa de emprego. Então, assim, era algo que era positivo, né, para a vida dela. E aí ela passou a morar com essa mãe de santo. Assim, eu confesso que eu nem sei se a gente pode até tratar como mãe de santo, né? Porque a gente não sabe até que ponto ela usava, às vezes, até a religião. Essa posição, né? Apenas para atrair as pessoas. Né? Exatamente. E aí... Até aqui, Dai. Isso, perfeito, Sofia. Era até esse ponto, porque a Amélie comentou aqui, calma, mas ela fingia ser mãe de santo. A questão é a relação dessa prática com o fato dela ser uma Yalorixá, ser alguém que tinha cargo e poderia ter um terreiro. Para começar, 22 anos é realmente uma idade muito, muito nova, ela começou muito cedo, foi iniciada muito cedo, e esse tipo de crime, isso não está ligado à religião. Então, não existe, não tem, por exemplo, uma
uma igreja que a gente possa verificar ali se ela teve, não, uma igreja não uma lista, que ela possa verificar ali se ela teve todos os fundamentos corretos para praticar a religião. Então, a gente ainda não sabe se, de fato, ela teria autorização para praticar a religião, mas, de qualquer forma, ela não poderia, lógico, e claro e evidente, explorar as pessoas que estavam ali indo pela fé. E ela utilizava da fé para atrair essas pessoas. E aí, gente, eu vou dizer que é muito chocante o que o próprio delegado fala sobre esse crime. A gente vai assistir agora um vídeo que é do delegado com uma das vítimas, esse jovem trans, inclusive, de 17 anos, trans de 17 anos, vai falar também nesse vídeo, e assim é muito chocante, porque a partir da denúncia feita em janeiro, quando essa jovem consegue regressar para a casa do pai, com marcas, queimaduras nas mãos, vários traumas mesmo, das violências sofridas, foi a partir disso que começou a investigação, que agora, em março, culminou na prisão dessa pessoa. Eu vou te pedir, Sofia, para trazer o vídeo do delegado e da entrevista dessa jovem, e sim, já alerto que é um conteúdo muito sensível. Uma vítima de 17 anos, que relatava ter sofrido tortura e exploração sexual numa localidade aqui no setor leste do Gama, onde funcionava no centro de Umbanda. A autora das agressões era a dona da casa e mãe de santo, organizadora ali do local. Foi uma vizinha que me apresentou o terreiro dela. Ela começou a me tratar bem. Ela disse que ia me ajudar, sabe, um emprego, que ia conquistar as coisas. Aí eu simplesmente fui, né, pensava que vulnerável, estava querendo fazer uma transição. A gente entende com a investigação que ela se aproveitou da fragilidade da vítima naquele momento para atrair para morar, né, no local, e depois ele começou a ser coagido a se prostituir para poder pagar as despesas. Vamos lá, o delegado está errando o pronome aí, né? Ela. É uma menina trans. Ela. Mas, enfim, só fazer um comentáriozinho rápido antes da gente continuar o vídeo. Isso é muito comum, gente. Muito comum. Não necessariamente utilizando esse verniz, que vamos chamar assim, porque a gente não sabe realmente se ela é mãe de santo mesmo ou não, mas não necessariamente utilizando esse verniz da religião, mas a história de uma adolescente trans que está saindo de casa porque não consegue encontrar espaço para assumir sua identidade de gênero dentro da casa, e daí não tem ninguém no mundo, está completamente sozinha, de repente encontra alguém que a acolhe, mas esse acolhimento, na verdade, é uma armadilha. É a história mais antiga que existe dentro da comunidade trans. É assim, muito, muito, muito comum. E, inclusive, é assim que a gente sempre ouve, porque muitas mulheres trans ainda só têm como opção o trabalho sexual, etc. Se você for ver, a maioria das mulheres trans que trabalham como trabalhadoras do sexo começaram assim. Começaram sendo exploradas por alguém que supostamente a acolheu quando ela estava, ou quando ela foi expulsa de casa, ou quando ela fugiu de casa. E aí que eu vou dizer para vocês que a transfobia, ela é a maior fonte de alimento para esses urubus, sabe? Que se aproveitam da tragédia alheia para fazer exploração sexual. Mas, enfim, vamos continuar. De água, energia, alimentação. Disse que eu ia ficar com metade do dinheiro, todo o dinheiro ia para conta dela, e ela pegava e comprava tudo que ela queria. E foi onde eu fiquei sabendo de muita coisa, foi onde ela me proibiu de sair, foi onde ela me proibiu de ter convivência com as pessoas. A vítima relata também questões de golpes, né, envolvendo que a autora mandava eles realizar contra clientes, contra pessoas que contratavam serviços sexuais, etc. A vítima relatou que acusaram ele de ter furtado um valor de R$20.
foi onde eu tive que falar que sim, porque se eu não falasse, eu ia levar mais pauladas. Julie, e ela pediu para eu ter esquentar a brasa, né, que é do carnaval. E aí eu disse, ai, como é que eu vou pegar? Põe dentro da concha, a concha de ferro, pedi para mim abrir as mãos, e que não era para me fechar, porque se eu fechasse ia ser pior. Queimaram cada um a concha de ferro fervendo, né? E depois queimaram um pouco da minha cabeça. Foi totalmente horrível a sensação. Na época que eu sabia que eu ia ficar sem cabelo na região. Depois ela queimou a minha língua, ela pediu para eu botar e fazer aquele barulho como tivesse fervendo mesmo. Ela veio, botou pimenta no cada lugar que queimou e pediu para me esfregar também. Na boca ela pediu para eu comer a pimenta, que depois ela pediu para pegar uma cachaça e simplesmente jogou coisa na minha cabeça, pois onde queimou o topo da minha cabeça e foi escorrendo pelo meu rosto, pelo meu corpo. Naquele momento eu pensei que ela ia botar fogo em mim. E foi onde ela jogou nas mãos a cachaça também. Pronto, só piora, tá? Desculpa, esse relato só piora. Era só até esse ponto aí. Foi na hora que eu achei que eu ia morrer, porque é isso. Essa violência toda foi praticada com uma jovem de 17 anos que estava em total vulnerabilidade, não era aceita em casa, logicamente, como a Sofia acaba de falar. Existe uma associação que faz, né, o levantamento dos dados sobre trans e travestis no Brasil, que é a ANTRA, e segundo os dados dessa associação, 90% da população trans no Brasil está na prostituição, justamente por falta de acesso ao mercado de trabalho, e como a Sofia acaba de dizer, por falta de acolhimento também dentro das suas famílias, né, sem conseguir uma outra perspectiva de vida. E nesse caso, a prostituição não é uma escolha, e a Sofia traz isso muito bem, né, porque muitas vezes a prostituição é a única forma de sobrevivência, ou ainda assim, nesse caso, existe a exploração. E é isso. Nesse caso aí, é uma jovem de 17 anos, mas também existem relatos de mulheres que sofreram o mesmo tipo de violência extremamente desumana, extremamente bárbaro. A polícia vai investigar, mas o que esse caso só traz para a gente uma coisa, né? Eles foram mantidos como escravos, inclusive sexual, nessa casa de prostituição, para pagar o que deviam, mas só serve de relato para a gente prestar atenção em todos os lugares em que a gente coloca os pés, porque essas mulheres e esses jovens só caíram nesse espaço aí justamente por falta de acolhimento de toda a sociedade, porque se tivesse o mínimo de acolhimento na sociedade, se tivesse um mínimo de entendimento que era a religião corretamente, não teria, por exemplo, não faz sentido, e muitas vezes também acontece na religião, associar alguma prática de sexo com alguma questão da própria religião. E, gente, é o mínimo de entendimento de que isso não está correto, e é por isso que as pessoas acabam caindo nesses predadores, que isso são predadores, eles utilizam de vários artifícios. Nunca tinha visto com a Umbanda, já tinha visto com muita coisa, Sofia, mas me surpreendeu de fato, dessa vez ter sido com a Umbanda, mas eles são predadores que estão, inclusive, não só nas religiões, como em vários outros espaços, até espaços tidos como acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade. Falta informação, falta acolhimento do resto de toda a nossa sociedade, e muita gente, inclusive, que conhece essas casas e esses casos, fecham os olhos. Então, é muito importante denunciar. E se não fosse através dessa jovem, essa mulher poderia estar até agora livre, praticando todo esse crime continuamente, sem que nada acontecesse. Então, é muito perigoso tudo isso. Muito, muito, Dai. E, assim, eu falei lá no começo, né, que quando eu vi que tinha alguma coisa a ver com Umbanda, para mim também é uma surpresa, eu nunca tinha visto isso com Umbanda, mas eu falei que, assim, eu imaginei que seria algo desse tipo, com relação a pessoas LGBTQIA+, ou pessoas trans, porque as religiões de matriz africana, de maneira geral, são religiões que são muito mais inclusivas com pessoas trans. Então, quando eu vi, ok, tá se passando por mãe de santo, em vez de estar se passando por pastora, alguma coisa assim, provavelmente é esse o público-alvo do golpe que eles vão querer dar. Porque
historicamente, aqui no Brasil, existe essa ligação entre a população trans e as religiões de matriz africana, a tal ponto que até eu não sei se é dialeto a palavra certa para usar, mas vou usar essa palavra, até um dialeto que é muito comum dentro da população trans, que é o pajubá, traz justamente muitas palavras que vêm de origem africana, justamente por causa dessa relação, sabe? Porque foi nas religiões de matriz africana que a população trans achou assim, algum espaço para praticar algum tipo de espiritualidade em um país dominado por um cristianismo totalmente transfóbico, né? Então, assim, eu acho que isso só torna ainda mais doloroso, sabe? Você vê uma religião que historicamente nos acolhe sendo utilizada dessa maneira. Mas, enfim, é isso. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sufi. Pessoal que está vendo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais plantão.